Você não pode permitir que a tua felicidade dependa dos outros. Ninguém seria capaz de deixar de ser feliz por causa de você. Eu sei, vivemos num mundo onde a verdade normalmente dói, não é mesmo? Nós temos que ter consciência que a dúvida, ela corrói o interior da gente, e a mentira normalmente também destrói. Portanto, tem muito mais valor para um homem ser autêntico, ainda que solitário, do que viver como um hipócrita para estar sempre acompanhado. Note bem, o amor verdadeiro não é uma emoção ou um impulso, mas sim, verdadeiramente é uma vontade santificada, ou seja, um compromisso. Esse aqui é uma extração do maior conjunto de pensamentos que eu já pude experimentar na minha vida. Livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 206. Dentre toda a série destes livros, para que haja crescimento e renovação na mente e no espírito. Os únicos capazes de deixar de ser feliz por causa de você é quem te ama muito, tem um compromisso com você. Primeiro é Deus, na pessoa do seu filhinho, e aqueles que vivem para Ele, como muitas mamães, alguns papais e amigos, são raríssimos. E quando você os encontrar, abrace-os e os beije e agradeça a Deus, porque alguns entram em nossas vidas para nos ensinar uma lição, não é verdade? Outros entram em nossa vida para nos abençoar, outros para nos iluminar, outros para nos fazer algum bem, outros para nos amar muito. Alguns, muito poucos, entram para fazer tudo isso. Louvado seja Deus! Quando você encontrar, você tem o maior tesouro de tua vida. Aqueles que são autênticos e verdadeiros, aqueles que possuem caráter respaldado no de Jesus. Desta forma, o texto de hoje, na sequência de a Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 11, guarda, sela no teu coração o que está escrito: revistam-se de toda a armadura de Deus, toda, 100%, para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha aqui o outro apóstolo, Pedro, aqui, deixou-nos como uma recomendação. Primeira epístola do apóstolo, 5, verso 10. Eu quero preferir do verso 8, tá? Para começar. Sejam sóbrios, vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar, ao qual vocês precisam resistir firmes pela fé. Pelo amor de Deus, perceba que Cristo não veio estabelecer a sua paz nesse mundo. Ele nunca fez isso. Ele veio estabelecer paz no coração dos que o seguem. Porque palavras dele em Mateus 10, verso 34, não cuidem vocês que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. E disso falaremos melhor ainda nesta mesma série. Por ora, foque no que está escrito, a recomendação de Deus para nossas vidas. E não podemos dar lugar ao diabo, porque ele vai se aproveitar. Efésios também, capítulo 4, verso 27.
tenha consciência que há sim armadilhas para mim como para você. Ninguém está ileso a elas. Quem está em pé, cuide para que não caia. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios 10, verso 12. E ele está procurando, ele estuda os nossos pontos fracos, sabe quais são eles e vai direto no ponto, mesmo sendo muitas vezes pessoas que nós amamos, os filhinhos da gente, os cônjuges da gente, ou quem for que o nosso coração puder amar. Este ser das trevas, ele é covarde, ele joga abaixo, não tem escrúpulo nenhum, é o senhor das trevas deste mundo e quer enredar a todos ao vale da sombra da morte, onde não possam, pela fé, enxergar aquele que é a luz do mundo e que disse: aqueles que me seguirem jamais andarão em trevas, mas terão a luz da vida. 8:12 do Evangelho de João. Amém? Então, não tem outra maneira de resistir. Eu preciso dessa armadura toda. Essa armadura consta em comunhão com Deus. Levantar de manhã, cair de joelhos, entregar teu dia ao Altíssimo. Aproveita os teus pensamentos, a tua imaginação. O próprio Albert Einstein, ele disse que a imaginação do que aquilo que é concreto e podemos ver. Como também outro pensador dizia, tudo que há em cima do solo foi criado do que há debaixo dele. Em cima eu vejo o concreto, e embaixo eu não posso ver como essa formação miraculosa se perfaz para se transformar como numa flor, num prédio, num avião, numa enorme embarcação como um transatlântico. Na verdade, o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 2:16, Hebreus 10:38, dentre outros. E 11:1 de Hebreus, a capacidade de ver antes de acontecer e de esperar com a certeza que aquilo vai chegar. Esta é a definição de fé do apóstolo em Hebreus. Comunhão com Deus, eu repito. Manter a mente inspirada com suas palavras. Alimente-se delas como Deus propõe. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Funda a tua mente nas 7.486 promessas. São todas tuas. Testemunhe sempre que oportuno que há um Deus em tua vida e mostre-o vivo dentro de você, ao invés de apenas um Deus escriturístico. Você vai estar firme quando ele te atacar, esse ser das trevas, e você vai se achar mais do que vencedor por aquele que te amou. Amém? 8:37 da Epístola aos Romanos. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:1. Amém? Enquanto você está ouvindo e desejando vestir-se desta roupagem do céu, os anjos estão confirmando diante das cortes divinas, e o Senhor da armadura concede uma no teu tamanho, certinha, feita para você, nos corredores celestiais. E se Ele é por você, quem será contra você? Porque a armadura de Deus tem a insígnia de Jesus, dos mais que vencedores, daqueles que podem tudo, naqueles que comunicam força e poder
direto do seu trono de glória e misericórdia quando for necessário, e que diz: eu ajudo você, eu te fortaleço. Tem que ter a armadura dele, amém? E eu te sustento com a minha mão direita fiel. Última parte de Isaías 41:10. Tome posse, vista-se dessa armadura, venha fazer parte do grande exército de Cristo, e você nunca, jamais se arrependerá. Esse é o exército do qual eu sou apenas um recruta, um aprendiz, e que amo a Cristo, e sei que Ele entende tudo que se passa no meu coração. Hoje, já as notícias são melhores, já estou tendo mais alegria, porque há um Deus que cuida disto, de permitir alguma provação em algum momento delicado, para substancializar, fortalecer e criar mais raiz, mais vício, tornar-nos, mais radicais no crer e no seguir e no confiar a Jesus. Radical é raiz profunda, vício, compromisso apenas com Deus e com os homens de boa vontade. Eu quero fazer uma prece por você e por mim também. Cerremos os olhos, se você puder e aceitar. Pai, não preciso ser profeta. O Senhor nunca erra, jamais falha. É sábio demais para errar e bom demais para deixar de conceder aos seus filhinhos tudo aquilo que eles precisam para continuar a marcha, para estar vestidos dessa armadura, aquela que o diabo sabe que é derrotado diante dela. E como é um ser nefasto, muitas vezes vai então atacar aqueles que amamos, dos quais alguns são vitimados, e isto nos causa uma certa tristeza, mas nós não podemos deixar que nos desanime, porque o Senhor não foi capaz de poupar o teu próprio filho, antes o entregou por nós. Quanto mais também não nos dará com ele, Jesus, e todas as outras coisas, como disse o apóstolo aos Romanos. Desta forma, Pai, em nome de Jesus, eu peço uma overdose de poder, todo o poder, como o Senhor teve no Evangelho de Mateus, todo o poder para dependermos como nunca do Senhor e da força do teu poder, este mesmo poder, Pai, para sermos capazes de nos tornar testemunhas tuas, como o Senhor disse que o seríamos se o quiséssemos, no livro de Isaías. Todo o poder para cerrarmos a porta para o desânimo, para a preguiça espiritual, para a ansiedade nefasta que impede que a fé se robusteça. Enfim, para sermos livres das astutas ciladas do diabo. E que assim possamos mostrar um Deus que vive em nós. Em nome de Jesus. Glória a Deus nas alturas. Amém e amém. Amado irmão, irmã, por favor, ajuda-nos a apresentar as mensagens que elevam, compartilhando os nossos vídeos. Nós dependemos de vocês. Isto é o efeito da congregação de Deus na terra. A Assembleia dos Santos estão juntos, como no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, em tudo eram unânimes. Eles queriam pregar, apresentar, testemunhar Cristo vivo neles, sem força e sem violência, simplesmente pelo Espírito Santo. Você que tem o Espírito Santo, eu sei que você batalha por isto. Compartilhe com todos os seus contatos. A palavra de Deus jamais volta vazia. 55, 11 e 12 do Evangelho, ou melhor, o livro de Isaías, que é um evangelho em muitas partes.
Desta forma, inscreva-se no canal se você não é, nos ajude a poder ir mais longe. Também acione o sininho, coloque um like ou até dislike se preferir e coloque um comentário. As orações serão retiradas à parte para serem pautas de nossas orações e de nossos jejuns. E todos que estão inscritos participam de um grupo de centenas de guerreiros de oração que oram por vocês e clamam por vocês diuturnamente. Muito obrigado. E agora prosseguiremos esta marcha para a Nova Jerusalém de Deus. Amém. Feliz amanhecer.